Vamos pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento para que possa resplandecer a luz da sua palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por mais uma oportunidade de poder estarmos aqui para aprendermos a tua palavra. Eu te peço que o Senhor abençoe a mente de cada aluno que está aqui para que possa aprender a arte da fala, a arte da oratória, a arte da homilética, para pregar a tua palavra. Me ajuda a auxiliar os teus filhos, no nome de Jesus. Amém. Como que você estiver na semana? Tranquilo? Foi bem? Foi bem, tranquilo, graças a Deus. Todos vocês estão naquele grupo lá? Todos vocês estão no grupo? No grupo, tá ótimo. Eu vou depois informar, porque eu vou estar mandando informações muito importantes para vocês no decorrer das aulas, que vão ajudar vocês muito. E já algumas mensagens subliminares das aulas, algumas coisas para vocês ir treinando, para vocês irem fazendo. Prático, tá bom? Algo bem legal. E eu trouxe aqui, a nossa aula hoje, deixa eu até já deixar para vocês ficarem. Nós vamos falar sobre, eu falei hoje lá no grupo, vamos começar falando sobre elementos da homilética, na página 39. Na aula passada, nas duas aulas passadas, nós comentamos sobre a questão histórica, da retórica, da homilética, da homilia, da criação da homilética. E agora nós vamos falar um pouquinho, vamos entrar mais um pouquinho na questão dos elementos da homilética. Mas antes disso, toda aula eu vou trazer livros para apresentar a vocês, tá? E eu tenho dois que são o meu desejo de que vocês adquiram. Pregação e Pregadores, do Dr. Martin Lloyd-Jones. Esse aqui é simplesmente sensacional. É um homem sensacional. Ele tem um comentário bíblico só da carta aos Romanos. Pregação e Pregadores. É simplesmente sensacional, da editora Fiel. Para quem quer pregar, para quem deseja pregar, para quem deseja subir em um púlpito, para quem quer ter a ousadia de subir em um púlpito e falar alguma coisa, usar o nome de Deus em cima de um púlpito para outras pessoas, eu recomendo você ler esse livro. Vai ajudar você muito a entender. Pregação e Pregadores, Dr. Martin Lloyd-Jones, tá? Eu vou deixar aqui para depois vocês tirarem foto quando quiserem. É um livro, olha, a maioria das coisas que tem aqui, eu tenho que gravar, marcar, gravar, para ficar no meu cérebro. Depois que eu li esse livro, que eu entendi, eu já sabia que eu não era nada, né? Aí depois que eu entendi que eu não era mais nada ainda. Quando a gente no Brasil acha que a gente sabe, né? Na realidade, nós não sabemos de absolutamente nada quando você olha para o passado para ver a história dos grandes pregadores. Sobre isso aí, assim, quanto mais eu sei que eu não sei. Então ele falava sobre isso. Exatamente. Então é quando você realmente descobre essa essência, né? Porque o conhecimento ele é muito profundo, ele tem um nível, né? O Dr. Martin Lloyd-Jones, se vocês depois pesquisarem sobre a vida dele, você vai ver o tanto de série de livros que já tem traduzido para o Brasil dele. Sensacional. Eu recomendo. Depois vocês dão uns beijinhos aqui, ó. Quando vem aqui, dá uma olhadinha, só uns beijinhos na flor, para vocês verem que sensacional. Não tem uma página que você não diz assim, não, vou parar. Eu pensei que falar de Jesus é uma grande responsabilidade. É de Jesus, não é da Coca-Cola, não é da Pepsi, não é de uma empresa, não é de a marca de um produto, não. Não é de um item tal, não é da Elma, não é da
Não, é de Jesus, Criador dos céus e da terra, que nos salvou, nos deu a missão, nos vocacionou para tal. Então, ele deixa muito claro a responsabilidade de um vocacionado, de quem tem o ministério da pregação da palavra. E esse aqui é secular, como eu trabalho muito secular, com palestra, com formação, esse aqui é ser mais com palestrantes campeões. Dicas práticas de quem chegou ao sucesso através da influência da fala. Ou seja, muita gente aqui chegou ao sucesso sabendo apresentar uma boa proposta, sabendo se pronunciar com seu superior, sabendo se apresentar na reunião de uma segunda-feira, na reunião de negócios, na reunião de resultado, na reunião da diretoria, na reunião dos superiores, sabendo controlar o medo, sabendo controlar a ansiedade. Como que essas pessoas, só dica de campeão, tá aqui. O livro, gente. Então, eles dão cada dica aqui, só coisa legal de quem está no dia a dia e totalmente atingível. O que é isso? Não é nada que você não faça todo dia. Aqui todo mundo trabalha, todo mundo tem um superior e todo mundo de alguma forma participa de algum tipo de reunião e talvez uns sim, outros não, mas tem alguns aqui que têm oportunidade de expor a sua ideia. E pessoas são promovidas quando põem a sua ideia, sabe se posicionar, tem segurança do que fala, naquilo que você é profissional, naquilo que você estudou, e automaticamente quem é superior está vendo assim, opa, ali tem direcionamento, ali tem liderança, ali sabe falar. Agora, é difícil ter um gago na liderança de alguma coisa, para pedir alguma coisa. Falar em gago, por exemplo, é tão sério essa questão, na aula eu falei na aula passada, mas é tão séria essa questão, eu não fui com a minha esposa, eu não vou, por questão de ética, eu não vou falar o nome, eu fui numa empresa esses dias fazer uma compra, eu tive uma dúvida, fui tirar dúvida com uma pessoa, colocaram não uma pessoa gaga, uma pessoa que não ouvia direito e que não falava direito. E eu perguntei, aonde tem caixa eletrônico? Lembra da aula passada que eu falei sobre a questão que a gente precisa de se socializar com outras pessoas para que a gente possa adquirir o conhecimento para que a gente possa falar? E que quando criança, nós temos que aprender para depois falar, e um animal, lembra de quando eu comentei na aula passada? E assim sucessivamente. A gente melhoramos conforme o ambiente, nós precisamos falar. E a fala nos ajuda. A fala nos leva para caminhos tremendos. Quem não fala... Olha, pode falar. Professor, depois que o senhor deu a última aula para nós, eu assisti o Globo Repórter e estava passando a matéria sobre as pessoas que têm medo de falar. Achei bem interessante a matéria do Globo, que tratou justamente das pessoas que têm pânico. Tem vários estados lá, tem um nome... Glofofobia. Não sei o que é social, ansiedade social. Fobia social. Ansiedade social. Falei, nossa, que chique, né? Ansiedade social é um nome chique para falar que a pessoa está com medo. Porque gera. E quando você trabalha isso, pessoas deixam de ser promovidas na empresa por medo de falar, e pessoas na igreja, por medo de falar, de se pronunciar, deixam de fazer a obra de Deus, de ganhar almas, e de fazer uma série de coisas, porque tem medo de falar. Então, por isso que a homilética, ela, que é a arte de falar, ela nos ajuda muito. Por isso que, por exemplo, a filosofia, ela auxilia na questão de procurar nobres objetivos. Então, a filosofia trata isso. A ética já é diferente. Ela demonstra qual a conduta moral a ser adotada pelo orador. A sociologia, ela ajuda a compreender
a questão das diferentes comunidades e procura o quê? Uma linguagem adequada às suas necessidades. Cada uma tem o seu estudo. A psicologia, da mesma forma, tanto a psicologia das personalidades e a psicologia geral e a psicologia geral, ela constitui armas poderosas nas mãos de quem comunica, nas mãos de quem fala. Só que quando a gente olha para a sociologia, olha para a psicologia e olha para a história que trata a tragédia e olha para a fisiologia que ajuda a entender todo o mecanismo, aí nós olhamos para a linguística que trata a questão fonética, aí você olha para a questão da homilética, que trata exatamente a questão da fala, que é a questão da arte de falar. É a arte de falar em público. E o maior problema da arte de falar em público, tanto na oratória quanto na homilética, de pessoas que estão aqui dentro, e de pessoas do mundo inteiro, é que um dos maiores medos do mundo é o medo de falar em público. Como é que pode? É o medo de falar em público. Então, qual é outro problema sério que algumas pessoas têm? É o problema de quando fala, outras pessoas vão te dar um feedback daquilo que você falou, aí você fica mais chateada ainda, porque você falou e alguém falou, olha, você falou muito né, ok, né, aleluia, glória a Deus, amém. Aí alguém vai te dar um feedback e você fica mais decepcionado ainda. Eu conheço pessoas que falaram a primeira vez, aí o marido criticou. Aí o marido criticou, aí a esposa nunca mais quis falar. Aí, da mesma forma, o marido foi falar, a esposa criticou, falou, olha, mas você fala muito amém, tudo que fala amém. Fala glória a Deus, aleluia. Aí, automaticamente, você perdeu a pessoa. Então, em casa, você perdeu a esposa, em casa, você perdeu o marido. Por isso que é importante você pedir para o marido, para a esposa, todo mundo estudar. Quanto mais estudar, melhor, porque a outra pessoa não tem um compromisso emocional. Isso é muito importante. Por exemplo, eu falei aqui na aula passada que eu tenho um compromisso com vocês. Meu compromisso é com vocês. E oratória e homilética, arte de falar em público, ou nós aprendemos, ou o medo nos domina e você vai continuar sem falar. Ou só falando do jeito que você acha que é certo. A homilética é semelhante de todas as ciências aqui, que eu comentei aqui, a homilética é semelhante também quando você aprende a dirigir antes de um profissional te ensinar. Todo mundo dirige carro antes de ir na autoescola. Quando você chega na autoescola, eu sei de pessoas que, mas eu não sabia que era tanta regra. Fica à vontade, é a paz, querido. Que era tanta regra. Por exemplo, aqui, quem está tirando habilitação? Tem alguém tirando habilitação aqui? O senhor está? O que é que tem? Quando você vai passar a marcha, você pisa na embreagem para frear? Sabe as regras? Você pisa no freio, ou pisa na embreagem, fica pisando na embreagem, fica pisando no freio. Paz, boa noite, querido. Então, são tudo regras. Você não sabe tecnicamente como se chama o freio de mão. Como é que chama o freio de mão? Poxa, é freio de mão? Não é freio de mão. É freio de estacionamento, não é? Então, tecnicamente, nós estamos indo para uma escola aprender. Mas todo mundo diz que sabe. Todo mundo pilota. Aí, quando você vai tirar a habilitação, é que você vai aprender regras que vão te ajudar a melhorar, a não acontecer acidentes, a dirigir melhor, a aprender tecnicamente, assim sucessivamente. A homilética vai te ajudar com técnicas neste aspecto, para você poder desenvolver melhor a sua fala. Página 39.
é importante aprendermos isso sobre os elementos da... sim, é bom lembrar. Por isso, a oratória não é tão simples assim. A homilética não é tão simples como se fala. Não é só Deus me dar a revelação e eu falo, eu tá. Não, eu chego lá e sou profeta mesmo, eu subo e falo. Não é simples só assim. Não é só bagunçado assim. Deus é ordeiro, Deus é organizado. Deus não é desorganizado. Então, por isso que, se homilética, oratória são regras, são técnicas, essas técnicas logo podem ser aprendidas e elas sendo aprendidas vão te auxiliar a melhorar como pessoa, como ser humano, como pregador, como pastor e assim sucessivamente. Amém? Por isso que depois que eu tirei a habilitação, eu aprendi a dirigir primeiro, tirei a habilitação primeiro, aí eu entendi o quanto que eu não sabia. E eu aprendi oratória depois que também já pregava. Aí eu entendi o quanto que eu não sabia fazer uma mensagem. Criar uma mensagem. Preparar um esboço. Porque eu lia tanto e eu quero um sermão. Eu lia a Bíblia inteira, ou lia um texto inteiro, ou lia um capítulo inteiro, ou um livro inteiro, e eu dizia, eu quero uma mensagem. A mensagem não saía. Por quê? É falta de inspiração? Não é tão simples assim. Mas, se você seguir as regras que eu vou aqui, como instrutor aqui de autoescola para você, instrutor de homilética, você vai chegar no mais perto possível de uma comunicação perfeita. Os elementos da comunicação, os elementos da oratória, os elementos da homilética são 3. No mínimo, né? Deus, pregador e o ouvinte. Estes 3 aqui têm que estar nessa ordem de pregação. Eu falei, eu já estou aqui na minha memória de quem fala aqui e de quem não fala, né? Então, cada aula que passa, nós vamos se aprofundando mais num assunto. Quando eu falo quando eu estou pregando, ou quando eu estou preparando uma mensagem, ou quando eu entendo que em uma mensagem, em uma pregação, primeiro, Deus. Segundo, eu sou o elemento, eu sou o instrumento, ou seja, aonde a vontade de Deus é transmitida às pessoas. Eu vou repetir. Eu sou um canal, o instrumento aonde a vontade de Deus é transmitida às pessoas. Está vendo o tamanho da responsabilidade? Então é muita responsabilidade. Eu sou um porta-voz, um ministro, aonde pela minha boca vai sair as palavras de Deus. Então eu sou um porta-voz de Deus aqui na terra. Então automaticamente, olha a responsabilidade da homilética, diferente da oratória. Na oratória você dá qualquer tipo de filosofia ou psicologia daquelas que eu falei anteriormente, mas na homilética é a retórica cristã. É a arte de falar sermões bíblicos. É quem ministra, é quem fala e que é um representante de Deus na terra, e quando você prega, você comunica a palavra de Deus. Aí que está o grande problema. Deus dá a palavra, tem que ter os 3, né, nesses elementos. Eu sou um pregador, eu comunico palavra de Deus. Eu sou um pregador, eu comunico palavra de Deus. Eu sou um instrumento aonde a vontade de Deus é comunicada aos ouvintes.
Por isso, da grande responsabilidade de estudar, de se preparar, de saber o que está falando. Vocês lembram o que está escrito em Tiago, capítulo 3? Deixa eu ler aqui. Quem achar primeiro do que eu? Tiago. Alguém? Alguém, por favor. Só. Isso, espera ainda. Pode isso. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais muito que isso. A exortação dele em relação àqueles que estão querendo ser doutores sem ser, né? Querendo ser mestre sem ser. Querendo ser aquilo que não são. E ensinar aquilo que não sabem. Professor, isso aqui está justamente no áudio que o senhor deu na internet, tá vendo isso aqui? Mas isso aqui não se aplica somente àquele que está sendo que está no seu professor, e sim aquele que está ministrando a palavra também. Sim. Por causa que ele também está ensinando a palavra. É qualquer um que venha ensinar. A responsabilidade está naquele que quer ensinar, e que está ensinando a responsabilidade que cai sobre ele, o julgamento que cai sobre ele. Não fique pensando não que peso é grande. Ou seja, o peso é grande, porque você está falando, você é um representante de Deus, está representando Deus. Tem alguma coisa mexendo aqui, Lênin? Você te colocou no... Ah, tá. Você é um representante de Deus. Então, quando Deus te dá uma palavra, para falar, você vai falar a palavra aos ouvintes. E, na realidade, os ouvintes da homilética é a igreja. A igreja do Cordeiro, que foi lavada e redimida pelo sangue do Cordeiro. Então, na realidade, eu tenho que ter um temor e um tremor tão grande para quem eu vou falar, que é muito grande. Porque eu vou falar para a noiva do Cordeiro. E eu tenho que tomar muito cuidado com o tipo de veneno que eu possa estar lançando sobre os ouvintes. E não somente isso, gente. A questão também, agora entrando em homilia, das pessoas entenderem o que você está falando na sua pregação. Você, às vezes, está subir e não ter uma linha de raciocínio na hora do texto que você leu, e você falar exatamente sem princípio, sem regra, sem meio, sem uma ilustração, sem uma conclusão, sem fim. E automaticamente a gente viver só naquela questão, esqueci de trazer o livro, eu vou trazer da outra vez, na questão da dependência de Deus, e subir, às vezes, em um púlpito e só dizer assim: Deus, livra de mim, mas só essa vez, tá? Eu estou tendo oportunidade aqui, dá-me sabedoria só dessa vez. É o Hulk, é o espinafre. Me dá graça só dessa vez, perdoa meus pecados, eu vou subir aqui, sabe? Então, não, na realidade, nós temos que estar sempre preparado, sempre lendo, sempre estudando, sempre ativo, porque Deus vai sempre nos lembrar, como pregadores, aquilo que nós estudamos. Deus não nos lembra aquilo que nós não estudamos. Você tem que estudar. E os ouvintes? Então, os elementos: Deus, pregador e o ouvinte. Gente, Deus poderia falar aqui? Poderia, mas, e como fala? Fala. Mas como Deus dá sabedoria na homilética para quem está tendo esse poder aqui da fala, eu estou falando para muitas pessoas aqui, então eu estou usando a homilética. Eu estou usando técnicas.
Se em uma oportunidade na sua igreja você for pego de surpresa, a maioria daqui quase todos são pentecostais, se for ter oportunidade na sua igreja, você desce o rei, desculpa a minha expressão, com o que vier na cabeça. E se na cabeça não tiver nada, você põe a culpa em Deus no que você falou. Vai. Esses dias eu até vi um negócio aí, tá rolando na internet, de uma menina, não sei se vocês viram, deram oportunidade para ela, e a bichinha estava orando, um culto de jovens, e ela falou, meu Deus e tal, Ave Maria, minha Nossa tal Senhora, Nossa Senhora. O pessoal estava conversando no culto, né? Então, sabe, muita coisa séria. A gente faz culto de tudo, a gente faz culto de criança, põe a criança para dirigir culto, põe culto disso, a gente põe todo mundo, sabe? Não, mas é muita coisa séria. Se você trata com desrespeito. Então, eu por isso que eu falo essa aula, e o reverendo faz questão que eu venha dar essa aula aqui, exatamente porque para mim é coisa de respeito, você tem que estar preparado. Mas como não? Você tem que viver preparado. Você tem que estar, depender de Deus, sendo pregador, estudando, você vai amanhã, qualquer hora, ter oportunidade. Você vai num culto de ceia, você é um obreiro, uma obreira, você pode ter uma oportunidade. Quais são os versículos chaves? Então fique esperto. Você é um pastor, você vai num culto de uma reunião de obreiro, quais são os versículos chaves? Então já fica ali com tudo já pronto, pré-pronto, aguardando em Deus, sabendo que você pode ter oportunidade, mas sempre preparado. Aí Deus te usa mais. Isso é muito, muito importante. Os elementos da comunicação: o emissor, mensagem, receptor. E aqui tem ainda uma questão chamada, que a gente chama de ruído no meio. Quando tem um ruído na comunicação, aí, né? O emissor é aquele que transmite a mensagem. A mensagem é aquilo que o emissor transmite. O receptor é o ouvinte, é o auditório. Então, o emissor transmite usando o quê? Usando mensagem, usando a boca, a voz, o corpo, o gesto. Tudo isso são formas de você transmitir a palavra de Deus. De você ser usado. Sabor, paladar, tato, toque, comunicação sonora, visual. Então, isso aqui está na página 30 e está na página 40. Página 40. Então, quando você usa isso, é muito importante, porque eu poderia dar oportunidade para alguns aqui de vocês, aqui e falar, vem aqui na frente. Aí você viria aqui e eu escreveria aqui e você falaria eu pegaria você de surpresa e você falaria o que estaria aí escrito. Eu diria, comece a falar sobre boca, então você falaria sobre boca. Amor, você falaria sobre amor, então você ia falar sobre improviso. É o que mais acontece com a gente. Eu venho de uma igreja antes que nunca dizia que você era o pregador do dia. Hoje eu estou num lugar que é mais organizado em relação a isso. Você vai pregar domingo, né? Um exemplo. Os tradicionais já sabem uma semana que vão pregar, então eles ficam uma semana estudando. Os pentecostais, 15 minutos antes, às vezes em cima do púlpito, diz: pega a bucha aí, varão. Vai pela fé. 15 minutinhos aí só de palavra. Deixa Deus te usar. 15 minutinhos. Então, o que acontece? Você para se virar em 15 minutos não é fácil. Então, quando você fala em você usar a comunicação dentro da homilética, você usar todas essas técnicas de voz, de corpo e de gesto, nós usamos muito esses veículos. Voz, boca, corpo e gesto. Nós, pentecostais. Ao ponto de nós não se mexermos, estamos frios.
Se nós não aumentarmos a voz, estamos desviados, sabe? Esse negócio do cara não é crente. Se o cara não correr para lá, correr para cá, se o cara não vir, tirar o microfone, fazer gestos e mais gestos, sair de um lado, sair para o outro. Por isso que a homilética, a maioria o próprio pregador pentecostal critica a homilética porque ela mantém você numa regra. E o pregador pentecostal, na realidade, ele não faz nada disso que está escrito. Então ele incorpora uma voz que não é a do dia a dia. Incorpora você dá a oportunidade. Aleluia! Muda a voz. Meus irmãos e meus amigos, muda a voz. Então, não é essa voz aqui. É você ser natural. Gente, a homilética, oratória, fala, pregação, é você ser natural. Não incorpore voz que você não aguenta uma hora pregando. Porque quando eu comecei, querendo imitar alguém, aí eu comecei. Aí dava 15 minutos. Já é. Agora tá casante. É isso. Não. Eu, na época, quando eu comecei, eu achava que eu tinha que cuspir fogo. Na época de 90, né? A gente que achava que os pregadores, quando você cuspia, saía fogo assim. E quem pegasse, saía pegando fogo e tudo. Mas eu vejo isso daí que você falou, que um pregador tendo essa maneira, eu acho que é muita falta de maturidade. Porque que nem o caso, ele pentecostal gosta do fogo, gosta de uma expressão diferente, mais avisada, gosta. Mas já pensou um pentecostal pregando no velório? Como é que seria um pentecostal pregando dessa maneira pregando no velório? Se ele tem esse hábito, então... Ele faz a mesma coisa no velório. Eu acho isso. Não é exato. Mas é um hábito. Aí nesse caso já é um hábito. Entendeu? Você não consegue mudar. Mas essa questão... inclusive, alguns, quando vêm à faculdade, essa disciplina, às vezes, gera um impacto, gera um choque. Porque quando eu digo para você que você pode aumentar a voz, não gritar, eu falei, poxa, você pode aumentar a voz. Agora, o gritar é o problema, não é bom nem para você, para a sua saúde, nem para o ouvinte. E tem pessoas que estão fazendo. Abafa aqui o microfone e toca. É porque entra a questão de você saber usar os microfones, que a grande maioria tem dificuldade, você tem que usar, pelo menos realmente com um palmo de distância, isso aqui, e não pegar nele, não abafa. Então isso é muito sério. Então nós vivemos em uma geração difícil de cultura, de pregadores com cultura bíblica. Cultura bíblica, que você vai ouvir uma boa palavra de Deus. Eu estou falando palavra de Deus. Então, quando eu falo palavra de Deus, eu não me arrependo, gente. Porque palavra de Deus, Bíblia, a Bíblia explicando a própria Bíblia. Eu não estou falando de costume, de hábito, de cabelo, de roupa, de pecado, eu não estou falando só disso, de A, de B, de C. Eu estou falando de pegar um texto bíblico, explicar o texto bíblico e falar a palavra de Deus. E usando regras de comunicação sonora, de comunicação visual, de comunicação olfativa, enfim. E usando o corpo como tem que usar o corpo, não excessivamente. Eu saio aqui, muito às vezes, por ser pentecostal. Até por ser pentecostal. Mas qualquer uma outra universidade que você for, os professores não vão dar aula ali. Vão dar aula aqui, ó. Vão dar aula aqui. E eu vou usar aqui, vou falar aqui, você automaticamente. Mas nós, pentecostais, não. Às vezes nós exageramos um pouco no gesticular, gesticulamos demais. Vamos contar uma parábola ou um testemunho e vira um pandemônio, alguns testemunhos contados, que dá horror
de ouvir os ouvintes. Então, quando eu falo de homilética, eu falo de vocês como emissor da palavra, você usar a voz na tonalidade certa. Você saber usar a voz. Você usar todos a comunicação ao seu favor. Eu posso usar o corpo? Posso. Eu posso pular? Posso. Posso correr? Posso. Mas eu posso se eu quiser correr, se eu quiser aumentar. Eu tenho que ter essa noção. Eu posso, eu consigo me controlar. Eu posso aumentar a minha voz. Eu posso diminuir minha voz. Eu posso diminuir, não. Eu estou falando aumentando e diminuindo. Isso que o senhor está falando é usar uma expressão. É usar uma expressão. Porque automaticamente eu posso usar a minha linguagem, uma linguagem de gesto e corporal, falando de algo triste, e também meu corpo está triste, né? Eu posso falar alegria e está bem. Alegre, aleluia, alegrai-vos, porque hoje, na cidade de Davi, nasceu o rei. Então você usa o seu corpo. O céu é para cima e o inferno é para baixo. Você pode até fazer uma cara de feio, porque o diabo tem que ser feio mesmo. Um exemplo, entendeu? Então aí você usar esta é super importante. Agora, eu dar glória a Deus com você, às vezes contando algo, uma desgraça, aleluia, eu desviei, aleluia, graças a Deus. Não, meu irmão. Tá fora. Por isso que diz que a gente esfria. Não é que é esfria, gente. É que não dá para fazer. A ignorância tem que passar. A ignorância tem que passar. Pode falar, perdão. Professor, qual que é a diferença de falar, no caso, em pé e sentado? Como o senhor... Nenhuma. Não existe diferença. Nenhuma. A única coisa é vou voltar aqui. São as pessoas, são os ouvintes. Aqui é uma classe heterogênica de pessoas mais novas e mais velhas. Então aqui tem pessoas com um nível de assimilação mais rápida, outras medianas e outras mais rápidas. Então o assunto homilético é um assunto, nesse caso aqui específico, é um assunto que eu, como professor, preciso dar uma ênfase em alguns de vocês, olhar para vocês e dar uma ênfase. Mas dependendo da aula, como algumas, até hoje eu vou sentar em alguns momentos aqui. Porque o interessado maior é vocês. E o conteúdo vai ser transmitido da mesma forma. O conteúdo vai ser da mesma forma. Não existe diferença. Para mim, é mais o ponto de vista de prender a atenção de quem trabalhou 7h20, de quem está mais cansado. Você prende mais atenção. E eu, como um bom pentecostal, eu também prefiro estar aqui porque o dom estava aqui. Esse uso aqui tanto o uso da voz, do corpo e dos gestos aqui, faz com que uma pessoa que está dando uma despertadinha, dormidinha, venha a despertar. Porque dependendo da pessoa que estiver falando aqui e não tem... Agora eu vou falar uma coisa muito importante. Dependendo de quem está falando e não se preocupa com quem está do outro lado, que, por exemplo, os ouvintes, eu consigo aqui em pé ver todos vocês. Então eu consigo entender a assimilação de cada um e no olhar quem é quem e como é que está a cabeça. Entendeu? E eu sentado aqui também, eu já não tenho tanta certeza disso. Eu deixo mais para você. Pode falar. Professor, é interessante entender aqui, porque gosto muito de estudar os pregadores antigos, né? Jackson, Moody. Esses são príncipes, né? Só príncipe. Sim, tranquilamente. Eles falavam tranquilamente. William J. Seymour e o Espírito Santo.
Mas por isso que é importante estudar. Aí eu vou falar agora só para você, não quero que ninguém me escute aqui. Quero que ninguém, vou falar só para você. Por isso da importância de estudar mais e se emocionar menos. Por isso da importância de estudar mais e se emocionar menos. Esse é o nosso problema. Forçar algo que... Às vezes queremos forçar algo, sendo que Deus não... Até numa oração, às vezes eu estou orando, nós vamos orar para uma pessoa, falou, Deus, abençoa Jesus. E Jesus já não vai abençoar, porque ele já determinou um negócio para ela, que eu estou querendo e já não está abençoado. Sabe, às vezes a gente vai fazer uma oração, repreende, abençoa, faz alguma coisa, aquela coisa. E na realidade, ela já tá, a pessoa já está trilhando algo que a pessoa já está pagando aquilo, ou Deus já determinou algo para a pessoa, para a pessoa, e você vai estar orando, e na realidade a tua oração não é para você pedir para Deus fazer algo que Deus não vai fazer, porque Deus já está colocando ela naquele caminho, e a oração certa é, faz a tua vontade, Senhor. A minha não, estou entrando aqui no meio da oração, pedindo para o Senhor fazer, sendo que o Senhor está colocando ele para comer bolota. Esse senso da oração é perfeito para falar o que a gente está discutindo aqui, porque às vezes parece que se você falar com mais força, com mais autoridade, gritando, falando, né, com mais fervoroso, parece que vai ter efeito. Se você fizer uma oração simples, parece que essa oração as pessoas vão entender como uma oração fraca. A eloquência nós incorporamos isso como unção. Aleluia! Oh Deus! Aí está a unção, ou seja, a gente está cheio de Deus e tal. Nós incorporamos isso, então para tirar dessa cultura é quase que impossível. Aí você pega um pregador que vai dizer assim, Senhor, abençoa, em nome de Jesus. Amém. Pastor, faz uma outra oração por mim aqui, eu vou procurar um outro aí, porque ela não funciona ou não. Toda essa questão de fala e como se falar só faz a gente chegar à conclusão de que podemos dizer 80% das nossas emoções é transmitida pela nossa fala. Professor, às vezes a expressão Facial. Falta. Tudo. Tá bravo? Exatamente. Feliz, expressão facial. Fala. Ela fala demais. Até a ciência, tem até ciências específicas. Agora, antes de... Aproveitando o meu amigo de nome difícil, eu não lembro agora. É tão importante isso que, voltando ainda no primeiro, para ir passando no segundo, é tão sério isso na pregação, na prédica, o rosto, a alegria na expressão, porque tem pessoas que falam com cara fechada, demonstram que santidade... Na realidade, fomos ensinados assim, que santidade é cara fechada, santidade é a gente estar fechado, santidade é a gente ficar fechado para as pessoas, é não se abrir para as pessoas, é ficar, sabe, assim, fechado. E pregar sorrindo, pregar alegre, não demonstra seriedade. E com isso, esse sorriso no olhar, é como se eu não tivesse unção, como se eu não tivesse seriedade, sabe? E com isso é complicado, porque você vem de uma cultura de 100 anos, de uma imagem que eu às vezes estou pregando e eu tenho que fazer uma imagem que eu estou recebendo a presença de Deus, mas na realidade é muito teatro. As pessoas pegam o microfone, já incorpora. Oh, Deus, aí já aumenta o negócio. Incorpora o negócio. Eu não consigo entender esse tipo de gente. Sentimento é muito importante na fala, felicidade, falar com alegria. Tá? E quando estiver falando de tristeza, você ficar triste. Estiver falando de alegria, se expressar a alegria, usar a imagem com... Mas aí é questão também de sentir... Sentir. Por isso que você tem que
meditar naquilo que você está falando e aquela palavra tem que falar com você primeiro. E qual é o nosso problema hoje das pessoas que pregam? As mensagens não falam mais com as pessoas, eles escolhem a mensagem de qualquer jeito, às vezes Ctrl+C, Ctrl+V na internet só, não estudam uma mensagem, a mensagem não fala com você. Ela não falando com você, como é que ela vai falar com as outras pessoas? Se ela falar com você, pode ter certeza que naquele momento específico, tudo pode mudar na hora que você estiver pregando a palavra de Deus. Então aí o agir vai ser um agir natural do Espírito Santo. Sim, sim, Das suas próprias emoções. sim. No momento. No momento. Naquele momento específico. Que talvez não volte nunca mais e você tem que aproveitar aquilo. Desculpa, pode falar. Uma vez eu fui com a mulher no vai pregar. Não, aí não ia pregar, mas uma pregação. Aí o pregador era um cara normal, um homem normal. Aí se eu via ele, o jeito que ele pregava, desculpa a expressão, mas ele pregava igual um drogado. Se eu te falar. O olho dele ficava vermelho, o jeito dele parecia como se tivesse usado, você já viu? Ele falava do jeito ele ficava mole, ele ficava falando, embaraçando as palavras, entendeu? Ele falava igual o drogado. Ele até ele pegou bem, mas o jeito que ele falava, igual, entendeu? É complicado. Hoje, em pleno século XXI, eu posso dizer para você que é complicado. A expressão da pessoa já é. A expressão aí se torna você. Eu vou ser bem sincero para você assim. Biblicamente falando, você não precisa nem falar em alguns momentos. O que você era e o que você transformação já é uma das maiores pregações. Uma pregação. Estão vendo? Agora, quando você está muito. O Egito está muito dentro de você. Quando o Egito às vezes não saiu de você, eu não consigo entender muito comportamento nesse modelo, às vezes, de muitas gírias nesse aspecto, de uma pregação, em uma convenção de uma linguagem sadia, mais santa. Aí eu me preocupo. Eu me preocupo com o ouvinte. Eu me preocupo com quem vai ouvir. Porque você usar uma linguagem diferente entre você e 3 pessoas é uma coisa. Mas você usar uma linguagem nesse modelo para mais pessoas é uma questão de maturidade. Nós somos muito culpados porque nós convidamos e colocamos as pessoas assim, às vezes sem estar preparado para falar. Somos culpados, nós somos os maiores culpados. Eu não sei se é correto ou errado, mas é uma coisa que agora não tanto, mas na minha parte de adolescência, que eu nasci na igreja, os pregadores, a grande maioria, eles pregavam contando testemunhos. E alguns testemunhos, eles entravam em detalhes sobre alguns crimes que eles cometiam. Eu me lembro de ter algum ponto e eu me senti mal, eu não posso. Porque, tipo, detalhava que cometia alguns crimes hediondos. E eu imaginava que se alguém, por acaso, tem um familiar que passou por isso, ou às vezes até a mãe de alguém está aqui, eu não sei se tem margem para a pessoa fazer a mesma coisa também. Olha, eu vou falar uma coisa só para você. Só para você. A igreja cresceu num Brasil que cresceu tudo ao mesmo tempo. Cresceu o candomblé, cresceu a macumba, cresceu a feitiçaria, cresceu a maçonaria, cresceu as seitas, cresceu as heresias, cresceu os movimentos gays, cresceu tudo ao mesmo tempo. Na proporção que o Brasil foi crescendo, tudo foi crescendo também. E com isso, com o passar do tempo, a igreja focava no evangelismo, missões, etc. e tal. Com o passar do tempo, nós começamos a pregar e essas pessoas começaram a se converter. E o evangelho parou de ser pregado em muitas igrejas para ouvir essas pessoas.
E eu sei do que você está falando. Então, as pessoas que eram convertidas em A e B, era dada a oportunidade para ela dar o testemunho. Então, ela dava os detalhes de morte. Eu era gay, eu era homossexual, eu era matador, eu era viado, eu era transexual, eu traía, eu fazia isso. Não, sabe, a coisa mais absurda. Vira um testemunho. Ninguém quer ouvir isso. Sabe, a gente vai ouvir a palavra e ouve esse monte de coisas absurdas que nós ouvimos. A igreja abriu porta. E como essas pessoas se convertiam, elas tinham que ter as oportunidades delas. Por isso que hoje se você vai ver igreja com todo tipo de modelos. É o modelo da onde a pessoa nasceu. Se foi nas drogas, pode ver. O cara que é das drogas, pode ver que é o cara mais da revelação, a igreja mais avivada, um cara que veio do mundo mais da magia. A igreja dele é um cara mais são, que senta aqui, isso aqui é diabo puro, isso aqui que todo mundo vai ficar tudo, isso aqui para alguns pastores ainda é coisa do demônio. Sentar para ficar, vocês vão ficar aqui 2h30 sentados, cada dia. Então, automaticamente, e já teve os que eram convertidos de famílias que liam, que estudavam, que se convertiam e tinham um outro perfil. O cara que era macumbeiro, o cara que era feiticeiro, o cara que era gay, se convertia, e vai. E aí hoje, o que é que acontece? Está esse evangelho que está aí, ó. Tudo reflexo da pregação que ganhou gente, as pessoas se rebelaram e as igrejas são reflexo dos fundadores. Reflexo dos fundadores. Por isso que a gente, Daniel Berg, se você foi da Assembleia de Deus, talvez no seu caso, a Assembleia de Deus, que a gente que fundou, dava mais oferta, pregava muito, 1950, 1900, pregava muito, muita cruzada, muito evangelismo, pregava, foco era evangelizar e tinha um culto específico para dar testemunho. Só que com o passar do tempo, antigamente era tudo fechado, portas fechadas, e depois abriu as portas para todo mundo entrar, né? Então aí... Tinha alguns jovens que eu falo, eu estou na casa. Na minha época, de pergunta, eu achava muito legal. Não estou dizendo que hoje não tem, mas era objetivo, era muito. E alguns falavam assim, é a gente que nasceu na igreja, a gente não tem, porque não se pregava muito a palavra, era mais uns testemunhos. E quem nascia na igreja ficava frustrado, falava, a gente não tem o que pregar, porque a gente não tem uma vida assim, horrível, uma transformação. Tinha um objetivo, né? Quantos aqui que nem ela, assim, que nasceram na igreja e tinha esse propósito? Eu não nasci, mas desde quando eu me converti, meu maior objetivo, eu nasci em uma igreja, me converti em uma igreja onde tinha muitos pregadores, muitas pessoas que estudavam. Então, o meu maior objetivo era ser como eles, era o meu propósito de vida. Nem que fosse a última coisa, as minhas orações eram, meu Deus, é isso que eu quero. Sabe? Partir do coração é isso. Encontrei tesouro da minha vida, né? Então era esse propósito que tinha. Então isso é muito bonito. Mas você tinha referencial, você olhava e via, né? Você tinha esse Pregadores poucos pregavam a Bíblia. Era mais essas coisas. E aqueles que tinham mais ênfase eram coisas mais horríveis. Não que é horrível uma pessoa, Jesus me libertou do vício, mas eu estou falando nessa aula, ele está em detalhes, né? Peguei a faca e furei assim, e o sangue saiu assim, era horrível. Isso não é evangelho, né? Isso não é pregação, isso não é bíblico, não é o foco. Exato, exatamente, não nesse aspecto. Por isso que quando a igreja perde o controle. Entendeu? Hoje as pessoas sobem e falam qualquer coisa.